Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: para um relacionamento dar certo, é necessário fazer da forma que Deus ensina. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Abençoa, Pai, essa palavra. Dai-nos entendimento e sabedoria. Eu acredito que o sonho de toda mulher, na grande maioria, é se casar. E o sonho de todo homem também, de certa forma, é formar uma família. Só que depende da razão que a gente começa esses relacionamentos, muitas vezes eles não vão se sustentar. Principalmente quando os fundamentos não estão pautados dentro daquilo que a Bíblia ensina, dentro do que Deus ensina. É curioso quando a gente pensa na razão que nós devemos nos casar, né? Qual é o motivo disso? E quando a gente se casa, nós fazemos uma aliança junto de Deus para essa relação. E na palavra de Deus diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Então o casamento, ele é uma ferramenta de continuidade das gerações. É curioso quando você começa a ler, lá no comecinho da Bíblia, ele diz que a Bíblia conta as histórias da família de Adão. Então você vê que tem uma sucessão. Por isso que o mal, ele tenta atacar a família, porque se nós não formarmos mais família, se nós não nos relacionarmos, isso acaba destruindo, né? Não tem continuidade a vida. Só que a questão toda é que a gente precisa olhar lá dentro da palavra de Deus para entender sobre o casamento. Isso vai estar lá em 1 Coríntios 7. Eu sugiro do fundo do meu coração que todo mundo deva ler esse texto e entender. Se você tem dificuldade na Bíblia, pesquisa assim, 1 Coríntios 7, nova tradução de hoje, nova tradução da linguagem de hoje ou NTLH. Aí você vai pegar uma Bíblia numa tradução que é mais fácil de você entender. Só que se eu perguntasse para você por que você quer casar com essa moça, ou por que essa moça quis casar, eu já vi muitas histórias. Eu, enquanto mensageiro de Deus, vamos dizer assim, as pessoas elas têm mais facilidade para querer se aconselhar e querer descobrir o que está dentro da palavra de Deus. Ou eu acho curioso que as pessoas acham que eu não sei prever o futuro, eu sei explicar baseado na palavra de Deus o porquê das coisas, mas se eu quisesse falar, isso é por causa disso, que fizeram uma amarração, porque, cara, você vai me desculpar, eu não tenho essa capacidade, tá? Deve ter quem a tenha, mas eu vejo que na Bíblia Deus não gosta de gente que fica querendo prever o futuro nem nada. Eu gosto de olhar na palavra de Deus e ver se ela serve para minha vida, se aquilo realmente é certo ou é errado, certo? Então quando a gente começa a olhar lá dentro, por que duas pessoas devem se casar? Tem gente que se casou porque não aguentava mais viver na casa dos pais, tem gente que se casou porque de repente teve um relacionamento e engravidou, tem gente que se casou porque não aguentava mais ficar sozinha, tem gente que se casou para dividir a conta, e sei lá, cada um pode ter o motivo que quiser. Mas se eu perguntasse para você, dentro da palavra de Deus, qual deve ser o motivo que as pessoas se casem? Na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, bem no comecinho, Paulo ele escreve à igreja de Coríntio que as pessoas devem se casar para elas não ficarem se queimando de desejo. Então, a razão do casamento, dessa aliança, ela é pautada sobre a sexualidade. Eu já falei sobre isso. Qual é a diferença de um amigo e do teu cônjuge? Ou do teu namorado, ou da tua esposa? A diferença é que você tem relação de carne com essa pessoa. É só isso. Vocês são amigos, certo? Vocês partilham dos mesmos ideais e das mesmas coisas, porém vocês têm uma relação de carne junto. E isso torna um laço ainda mais íntimo. Lá na palavra de Deus, em Coríntios também, ele diz que quando as duas pessoas elas têm relação, é como se o espírito de uma passasse para o espírito da outra.
né? E Deus, ele é categórico quando ele fala disso. Então, muitas vezes, se tiver um demônio em um, ele vai passar no outro. Se tiver uma coisa de um, vai passar no outro. E eu peço para você recordar na sua cabeça quantas vezes você já não teve uma relação, e eu não vou nem entrar no mérito de, tem que casar virgem, tem que fazer isso. Cara, não é esse meu papel aqui. Meu papel é dar entendimento. Quantas vezes você não acabou de ter um ato de relação com uma pessoa que de repente, sei lá, você acabou de conhecer, ou sei lá, qual é a situação, você teve, tá? Nós estamos falando do que você já sentiu, não da razão, nem do fato, para mim pouco importa. E você ficou se sentindo mal depois, você ficou se sentindo arrependido, você ficou se sentindo um lixo, vamos dizer assim. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Tipo, não valeu a pena. E é normal, por quê? Porque entrou um espírito ruim em você e o teu espírito foi nele. Vocês se tornaram uma só carne, um só corpo. E o espírito que tiver nos dois, eles vão bagunçar. Deus, ele não fica expulsando o demônio das pessoas por livre e espontânea vontade, a pessoa precisa querer. Só que, porém, o diferente de Deus que pede licença, o mal ele não pede. Então ele vai e entra no teu corpo, tá? Então essa é a razão. E se a gente nota hoje, nós temos a necessidade, muitas vezes, de usar um preservativo, alguma coisa, porque a outra pessoa pode passar o quê para você? Uma doença. Percebe o quanto a raça humana ela está impura nesse sentido? Nem nesse fato você pode mais contar com o outro, em saber o que o outro tem. Então é complicado, mas também não é esse o ponto. Então, se a gente parar para pensar, eu devo me casar com o meu melhor amigo quando eu não consigo controlar o meu desejo sexual. Tudo bem, então esse é um ponto. Quantas pessoas entendiam que essa era a razão que estava na Bíblia para que as pessoas devessem se casar? Primeira coisa que eu tenho certeza, eu casei porque eu amo. Tá, e depois de 2, 3, 4 anos acabou o amor? Eu não consigo associar a palavra amor sem associar a palavra Deus, e para mim Deus não acaba. A sua amizade com o seu melhor amigo, ela acabou durante o tempo? Não, o melhor amigo a gente carrega pela vida inteira, ele é o melhor amigo, ele não é um conhecido. Essa é a diferença, casar com o seu melhor amigo e quando você não conseguir mais refrear os seus desejos. Tudo bem, só que aí a gente começa o relacionamento homem e mulher. E o sexo, ela é uma ferramenta que muitas vezes a mulher, porque o homem por si só, ele sexualmente, ele tem mais desejo, tá? Vamos te dizer assim, não que a mulher não tenha, não é esse o ponto. Mas a mulher usa isso como ferramenta de querer algo e trocar em algo. Então o sexo, ele se torna uma ferramenta. Tudo bem, eu já vi muito isso, já vivenciei isso, e eu tenho certeza que você tá falando, eu quero isso, quero... Não, mas se você fizer, não tô num bom dia. Cara, tudo bem. Não vamos entrar no mérito de novo de querer, não querer, de ser ou não ser. Porque lá na palavra de Deus também diz que o corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher. Mas não... Meu amor, se você decidiu casar, é assim. Acabou. Você decidiu casar, você podia não casar. Você quis casar, você vai seguir as regras da lei. Você casou dentro de uma igreja, você colocou um anel no dedo, você está assinando embaixo que você atesta que tudo aquilo que Deus disse é a verdade. Não vem depois querer, não, mas então não deve se casar. E Deus fala, é bom que não se casem. Se você não tem certeza, não se casa. Não se casa. Agora não adianta ficar reclamando. Olha que coisa interessante. Por que tantos casamentos eles são destruídos depois de um tempo? Por causa desse tipo de prática. Olha o que Deus fala na palavra. Está lá em 1 Coríntios 7, versículo 5. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. O casal, ele começa a usar essa ferramenta de você não tá merecendo, não vou transar, não tô afim, não sei o que. Tudo bem. O que vai acontecendo? Satanás vem olhando. Não vai? Então tudo bem. Cara, a hora que aparecer uma brecha, você vai depois me desculpar em querer falar que a culpa é de um, a culpa é do outro. Você deixou o mal entrar na tua vida. Você já percebeu uma coisa? Se você tá com fome, você acaba de comer, alguma coisa vai te tentar, não ser um doce de repente? Não, você está satisfeito. Agora você
sabe que as pessoas se casam por essa razão, tá? Por elas não ter o controle sexual da vida delas. Você pega justamente a razão e tira para barganhar. E aí o que acontece? Satanás vem e carrega. E não é à toa que acontece tantas vezes isso. Se você vê a quantidade de e-mail que eu recebo de pessoas contando que o casamento foi destruído, que ele foi seduzido, que ele acha que a culpa é do mal. Eu não estou colocando a culpa em ninguém. Eu quero que vocês entendam que existem espíritos. Da mesma forma que Satanás entrou dentro de Judas e fez ele lá trair Jesus, e Jesus foi crucificado por essa razão. Da mesma forma que Davi tocava ali a harpa para que Saul saísse o espírito de dentro dele, existem espíritos, está escrito na palavra. Olha, se fizer desse jeito, vocês só devem se negar se os dois concordarem para orar, para se fortificar no espírito. Depois vocês voltam, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. E não adianta você ficar querendo justificar. Olha a vida de quantas pessoas vai precisar acontecer, quantos divórcios vão precisar acontecer e quantas coisas vão precisar acontecer para vocês perceberem que isso não é ferramenta. Isso não se usa. Não se use, não adianta. Não adianta, tá? Agora vamos lá em 1 Coríntios 7, 28. Ele vai falar sobre as pessoas que decidiram se casar. Não, eu quero me casar, eu vou me comprometer, eu quero fazer uma aliança. Legal. Se a gente olhar quase no finzinho do versículo, diz assim: mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casado. Ponto. Problemas de cada dia. Todo casamento vai ter problemas. A diferença é que cada um vai ser um problema diferente, baseado em coisas diferentes. Então, se você acha que você, enquanto entra num relacionamento, sem conhecer a Jesus, sem conhecer o perdão, sem conhecer a gratidão, sem conhecer todos os frutos do Espírito Santo, a felicidade, a amabilidade, o cuidar do outro, o zelar o outro, e você acha que você vai conseguir enfrentar esses problemas no grito e no gogó, vai acabar em briga e vai acabar se destruindo. Então, ambas as pessoas de uma relação, elas têm que ter plena convicção que um relacionamento, ele vai ter problemas. Os dois precisam entender o que é perdoar, o que é caminhar junto, o que é perceber o outro. Se você quer viver a sua vida, se você acha que o outro é obrigado a te servir, cara, não esteja em um relacionamento. Senão você vai ficar com aquele sentimento que nenhum relacionamento dá certo. Você é aquela pessoa que acha que o relacionamento é você estar sentado dentro de um carro, certo? No banco do passageiro e o outro conduzindo. O outro paga o combustível, o outro conduz para a vida e você só fica dando palpite, né? Como se o outro fosse o seu chofer. Numa relação, os dois têm carro. Numa relação, os dois são responsáveis pelo combustível. Numa relação, os dois têm papel igual. Igual. Muitos vão ter atribuições diferentes, mas o espírito, ele tem que ser igual, senão não funciona. Se você começar a usar as coisas que Deus diz contra, Satanás vai entrar dentro da tua casa, vai entrar dentro do teu relacionamento e vai entrar dentro de tudo. E você, ao invés de aproveitar as coisas que você tem, você vai ver outras pessoas aproveitando. E vai viver assistindo o outro vivendo a vida. Não adianta você às vezes ficar, poxa, mas fiquei tanto tempo com uma pessoa, olha, casou com tanto tempo, poxa, mas porque... Cara, você não era a pessoa certa, já parou para pensar nisso? Que você ficou insistindo? É simples. Não adianta a gente querer ficar achando. Não adianta. Os dois têm que praticar, os dois têm que... os dois. Não tem... Se você continua procurando um culpado para explicar o teu fracasso, pode saber que o fracasso é você. Porque você tinha a opção de escolher. Você escolheu errado. Você quis fazer aliança com quem não devia. Você não fez o teu papel. Você, acabou. O outro que se lasque. Você estava lá porque você quis. Para de querer culpar os outros. Aí, o mais curioso, eu recebi um e-mail, aí a pessoa falou assim, será que não era o inimigo?
Ah, claro, com certeza. Você sabe o que é o certo, o que é o errado. Você faz o errado e a culpa é do inimigo. Com certeza. Você, eu não sei onde estava vivendo. Só que aí a gente tem que contextualizar todas as coisas. Como estava o relacionamento enquanto casal. Não se neguem, não se neguem. Ah, não, mas é que... Cara, se for pra ficar dando desculpa, não começa. Você já parou pra pensar nisso? Você não é obrigado a fazer. Se você fez uma aliança, cumpra. Cumpra. É a palavra. Eu dei a minha palavra, então eu vou fazer. Eu fiz um juramento perante a Deus. Eu tenho que cumprir. Deus, ele não obriga ninguém a cumprir nada. A partir do momento que você se define cristão, que você quer uma salvação, você está assinando embaixo. Eu concordo com todas essas coisas. Porque através do fruto do Espírito Santo nós podemos viver todas essas coisas. E olha que coisa interessante. 1 Coríntios 7:33. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar a sua esposa, e por isso é puxado para duas direções diferentes. Você percebe que já tem mais uma armadilha. Quando o homem ele tenta agradar a mulher para conseguir o que Deus garante lá em cima, ele acaba sendo dividido. Então ele não sabe se ele serve a Deus, ele não sabe se ele pauta pelos princípios ou se ele vai para outra direção. E isso fica essa dualidade. E também ele faz a mesma advertência para a mulher, no versículo abaixo, que ela vai ficar também nisso. Percebe que quando falta Deus dentro de um relacionamento, falta tudo. Falta tudo. E aí vem a pergunta: o que eu faço quando eu tenho um relacionamento que ele já não está dando mais certo? Cara, volta pro básico. Descobre a razão. Eu acho que a primeira coisa de um relacionamento tem que ser amigo. E amigo se interessa pelas coisas um do outro. O amigo, ele cuida um do outro. O amigo, ele se importa um com o outro. Eu gosto muito da palavra gratidão, porque ela me mostra que alguém se importou comigo quando fez algo por mim. A gratidão ainda quando a gente recebe algo que a gente não merece. Se você tem costume de virar a cara um pro outro, de querer impor a sua verdade, de querer... Cara, sabe onde você vai chegar com isso? Ainda que você ganhe uma discussão e ainda que você tenha razão, essa é a receita do eu quero viver sozinho, eu não quero dar certo com ninguém. Aprende uma coisa, o perdão, ele não é uma coisa altruísta, uma coisa que você vai, não, você vai ter que fazer. Se você quiser viver uma eternidade, se você quiser viver a sua vida nessa vida, lá em Eclesiástico, Deus diz, a vida é simples, o homem quem complica. Cara, e assim, é triste quando eu começo a olhar os e-mails e você começa a notar que a pessoa ela foi lá, ela perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu o negócio, perdeu isso, perdeu, e ela acha que se ela voltar lá atrás ela vai reconquistar. Ela já não vai reconquistar mais nada porque tudo já foi perdido. Já foi. Se os dois não colocarem Deus e voltar lá no princípio, não se negarem, ser amigo, entender o papel dos dois, que o relacionamento vai ter problema, a aprender a tirar um pouco o pé das coisas, só cobra, eu quero, é isso, eu sinto, e pá, e o cara muitas vezes tá lá trabalhando e pagando as contas e fazendo isso, ele abre mão das coisas que ele queria pra dar pro outro e não reconhece, só mais, cara, não dá, você me desculpa, não dá. Se você quer resultado, se dedique. Se você quer alcançar objetivos, se dedique. Se você tem sonhos, se dedique. Mas independente do que você faça, faça com Deus dentro do teu coração e de todo o teu amor e de todo o teu entendimento e de tudo que você pode. Sem isso, não tem jeito de ter relacionamento, não tem jeito de ter vida, não tem jeito de ter sucesso. Não é à toa que tantas pessoas depois que se casam, elas criam o hábito de beber muito mais, porque a bebida, a droga, ela é um remédio para uma alma triste que quer sentir um pouquinho de felicidade. Então chega de barganha, chega de negar, tá na palavra. Você fez uma aliança, você assumiu um compromisso, você é cristão. Eu não vou nem entrar no mérito de casada, não casada, virgem, não virgem, porque isso para mim parece que a gente está falando da circuncisão.
Sabe, não vou criar uma regra, porque a gente não chega a Deus agradando por regra. Casei virgem. O que mudou? Você é melhor que quem? Até prostituta. Jesus andava com as prostitutas. Eu não vi ninguém falando Jesus andando com virgem. Porque... Cara, chega com essa conversa fiada. Parece que você quer se enaltecer. Queima de desejo. Faz tudo dentro de você, mas não fala. Não fala. Cara, é cada história, cada coisa. Sabe? Viva mais a verdade. Eu prefiro, de verdade, a pessoa que se assume do jeito que ela é, seja o que for. Tá ótimo, tá lindo. Amo de paixão. Adoro gente louca, sabe? Que vive e é aquilo que ela acredita ser. Amo. Tenho medo daqueles que tentam se parecer perfeito. Porque quando tudo é muito certinho, é manipulado. Quando você olha uma foto que ela não tem um fio de cabelo fora, eu não conheço pessoas assim. Desculpa o tempo um pouquinho mais hoje, é que é necessário que a gente entenda isso, tá bom? Um bom dia, vivam Cristo na vida de vocês, vivam Cristo nos relacionamentos de vocês. Deus é Deus dos dois, não é Deus sozinho. Ensina os teus filhos a palavra, toca louvor dentro da tua casa, tira um pouco o sertanejo, tira o eletrônico, tira o rock, tenha um tempo para Deus dentro da tua casa enquanto casal. Ouçam a Bíblia junto, falem sobre Deus junto, formem uma família em torno de Deus. Vocês vão ter que se relacionar, se cuide, tome um banho, se depila, sei lá, se cuide, se torne atraente, se torne agradável, sabe, se ame, essa é a experiência que a gente tem de vida. Chega de falar que tá cansada, chega de falar que não aguenta mais, chega de colocar desculpa. Chega de desculpas. Se você quer ver o seu casamento daqui 1, 2, 3 anos destruído, ele vai ser destruído. E nós temos assistido isso diariamente. E tipo, não sei porquê. Não sei por que aconteceu isso. Eu tô te explicando baseado na palavra de Deus, não do que eu acho. Tá? Essa é a palavra. Amém?